No programa Hora Extra dessa semana, você vai saber como o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Brito Pereira, avaliou o TRT da 18ª Região durante a correição. Vai saber também quais são os requisitos da aposentadoria rural especial. E no bloco de entrevistas, a nossa conversa é com o desembargador José Eduardo Chaves, que fala sobre a prova eletrônica e o processo em rede. Aguardamos você. Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você vai conferir os seguintes destaques. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Brito Pereira, encerra a correição no TRT da 18ª Região, fazendo elogios e recomendações. Saiba quais são os requisitos da aposentadoria rural especial. Muitos trabalhadores desconhecem o benefício. E no bloco de entrevistas, a nossa conversa é com o desembargador José Eduardo Chaves, do TRT da 3ª Região, Minas Gerais. Ele fala sobre a prova eletrônica e sobre o processo em rede. O Hora Extra está começando agora. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Brito Pereira, realizou correição no TRT da 18ª Região, Goiás. O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania foi destacado pelo ministro como uma boa prática do tribunal. Durante 5 dias, o ministro Brito Pereira, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, visitou departamentos e fiscalizou os serviços prestados pelo TRT goiano. Ele veio fazer a correição ordinária, uma espécie de avaliação que acontece todos os anos em todos os tribunais regionais do país. A leitura da ata foi realizada no auditório do Fórum Trabalhista, com o objetivo de identificar os pontos fortes e fracos do tribunal e apresentar soluções. Para começar, a Corregedoria elogiou a boa convivência dos servidores no ambiente de trabalho, a criação do setor de responsabilidade socioambiental e a iniciativa de valorizar a atividade itinerante da Justiça. Também destacou os resultados do processo judicial eletrônico e o projeto que está sendo desenvolvido para que a conciliação entre as partes seja feita pela internet. No aspecto judicial, é de se referir à Central de Cálculos, à Central de Inteligência e o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Tribunal Regional. Conforme tem sido ressaltado, o primeiro grau é a porta de entrada e de saída da Justiça do Trabalho, onde se encontra o maior gargalo, que é a execução. Nesse particular, aferiu-se que a taxa de congestionamento no primeiro grau na fase de execução situa-se em 72,3%, média nacional de 69,3%. No quesito celeridade, o TRT de Goiás está entre os mais rápidos do Brasil. No segundo grau, o prazo médio entre o recebimento e o julgamento do recurso ficou em 79 dias, acima da média nacional, que é de 99 dias. Entre as boas práticas do TRT de Goiás, uma chamou bastante a atenção do ministro corregedor, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, que busca agilizar os processos trabalhistas por meio da conciliação. Aqui, um juiz, com a ajuda de servidores especializados, consegue acompanhar várias audiências ao mesmo tempo, um caminho mais fácil e mais rápido para o empregador e empregado chegarem ao tão esperado acordo. Só no ano passado, o Núcleo de Goiânia recebeu quase 5.500 processos, sendo que em 1.620 houve conciliação. Esse processo vem para esse centro num ambiente absolutamente leve, bonito, bem organizado, um salão de espera muito confortável, com servidores muito bem qualificados para recebê-los, desde a recepção, desde a espera para ser chamado para tentar a conciliação, até a conciliação. E com um juiz do trabalho designado para ficar naquele plantão enquanto tiver um processo para conciliar. Até o último processo para conciliar, o juiz está ali para dar apoio, para conversar com as partes, homologar o acordo, esclarecer para as partes
em que consiste aquele acordo e quais as condições para cumprir aquele acordo, de forma que eu vi nesse centro algo muito interessante, inteligente e de uma praticidade formidável. As instalações físicas e o quadro de professores da Escola Judicial, onde magistrados e servidores recebem cursos de formação, foram motivos de elogios. Mas a Corregedoria também apontou alguns problemas no TRT goiano. Criticou a falta de servidores nas varas com maior movimentação processual. O déficit é de 115 funcionários. Também não gostou de ver que a interrupção das férias dos juízes tem sido constante. Nem sempre o desembargador cumpre as suas férias integralmente. Isso é nocivo para a saúde e parece que não ajuda muito no global, na administração da justiça. Todas as críticas e recomendações, segundo o presidente da 18ª Região, são bem-vindas e servem para orientar o trabalho da Justiça. Vamos tentar obedecer ao máximo no sentido de não solicitar o auxílio de magistrados que estejam fruindo férias para que eles possam ter o devido descanso e recomposição física e mental. Nós vamos tentar cumprir todas as recomendações, mas algumas delas estão ligadas ao aumento do nosso quadro de servidores, que o próprio ministro reconheceu durante a correição realizada que nós estamos precisando de aumentar o nosso quadro. Prestar um serviço jurisdicional rápido e de qualidade para a população. Esta é a missão do TRT de Goiás, que a cada dia ganha mais destaque no cenário nacional. Posso dizer com segurança e sem medo de errar que esse é um dos melhores dos quais já fiz correção. Estou muito entusiasmado com o que vi aqui e saio daqui melhor, porque vi um tribunal muito bom. Muitos trabalhadores rurais desconhecem o benefício da aposentadoria especial. O professor Milton Heinen explica quais são os requisitos para o trabalhador requerer esse benefício. Confira. O trabalho é pesado, geralmente executado sob o sol forte. Exige força braçal. É preciso acordar mais cedo para iniciar a jornada. Essas são características comuns no trabalho rural. Levando em conta essas questões, a aposentadoria por idade de trabalhadores dessa área é concedida mais cedo. É indiscutível uma maior dificuldade das pessoas com idade mais avançada em exercer serviços dessa natureza. Existe, portanto, a chamada aposentadoria especial, quando a idade mínima é de 60 anos para o homem e de 55 para a mulher, enquanto na modalidade comum é de 65 e 60, respectivamente. O professor de Direito do Trabalho e Previdenciário Milton Heinen explica como ela ocorre. Ele precisa comprovar no mínimo 15 anos de efetivo exercício da atividade rural e aí, contando com a idade mínima que a lei fixou de forma diferenciada para ele, 60 anos homem e 55 anos a mulher, comprovando cada um especificamente o exercício da atividade rural, ele consegue a sua aposentadoria por idade, evidentemente no valor de um salário mínimo nesse caso. Para cada benefício é necessário comprovar o tempo de atividade rural. O professor alerta que muitos desses trabalhadores não têm conhecimento do direito desses benefícios e nem do quanto é preciso trabalhar para fazer a requisição. Podem ser intermitentes, a própria lei usa a expressão de forma continuada ou não. Ele poderia eventualmente, nesse meio tempo, ter exercido uma outra atividade por um certo tempo. Mas se ele comprovar 15 anos de atividade rural, ele tem o direito a essa aposentadoria como segurado especial. O maior problema nessas situações diz respeito à comprovação do exercício da atividade rural, individualmente ou em regime de economia familiar ao longo de todo o período de carência exigido pela lei. Por isso, uma recomendação é muito importante. O trabalhador deve se inscrever junto ao INSS. Para isso, ele pode solicitar auxílio dos sindicatos que os representam. Caso contrário, outras situações podem comprovar o período trabalhado. Em primeiro lugar, ele não deveria nunca aguardar apenas o momento de busca de um benefício para tentar se formalizar
e comprovar o exercício da atividade junto ao INSS, né? Ele teria que fazer isso desde o início da sua vida laboral, de atividade rural, né? E, nessa condição, todos os documentos, contrato de arrendamento, contrato de parceria que ele realizar com proprietários de terra, a sua ficha de filiação ao sindicato, a sua carteirinha, o comprovante de contribuição da mensalidade sindical, ficha de atendimento hospitalar constando a condição de trabalhador rural ou de agricultor familiar. Então, são documentos que servem para comprovação, mesmo que não plena, mas, no mínimo, como uma garantia do início de prova documental, que, caso necessário, vai ser complementada depois por prova testemunhal. E daqui a pouco nós vamos conversar com o desembargador José Eduardo Chaves, que vai falar sobre a prova eletrônica e sobre o processo em rede. Voltamos em instantes. As novas tecnologias de comunicação e informação apresentam um enorme potencial de transformação do sistema judicial, tanto na administração e gestão da justiça e na transformação do exercício das profissões jurídicas, como na democratização do acesso ao direito e à justiça. Não há mais separação rígida entre o mundo do processo e as relações sociais. Com a internet, nasce um novo modo de pensar o processo. E para falar sobre a prova eletrônica e sobre o processo em rede, nós recebemos em nossos estúdios o desembargador José Eduardo Chaves, do TRT da 3ª Região Minas Gerais. Ele que é também doutor em Direitos Fundamentais pela Universidade Carlos III de Madrid. Desembargador, muito obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra, aceitar o convite, vindo direto do aeroporto para os nossos estúdios. Essa disponibilidade não tem preço. Muito obrigada. Márcia, eu que agradeço o convite. Desembargador, você tem falado muito sobre o juiz e a conectividade. O processo não pode, hoje, ele não pode mais fugir do mundo virtual. Como é que os tribunais podem e têm de lidar com isso no dia a dia? Hoje, um grande pensador sobre a era da informação, que é o Castells, ele diz que a grande questão filosófica da atualidade é a questão do ser e da conectividade. Então, essa questão da conectividade, ela tem repercussões na economia, na filosofia, na sociologia, nas redes sociais, em todos os campos do conhecimento. E, sobretudo, também no direito, e no processo, e assim no juiz. Então, o juiz, ele está hoje sujeito a todos esses fluxos e influxos da rede. Não tem como ele fugir mais disso. Você tem falado muito que o poder dos fluxos é mais importante que os fluxos do poder. O que isso significa? Para a gente entender melhor essa frase, que é do mesmo pensador, que é o Manuel Castells, basta substituir a palavrinha fluxos por rede, para a gente entender melhor. Então, o poder da rede é mais importante ou mais forte, mais poderoso do que as redes do poder. A gente, em primeiro momento, a gente duvida disso, porque a gente acha que o poder sempre tem mais poder do que tudo. Mas, e essa frase, ela foi cunhada num livro do Castells há uns 20 anos atrás, e ninguém imaginava o poder dessa frase, dessa sentença. Mas quando a gente percebeu aqueles movimentos que aconteceram no norte da África, chamada Primavera Árabe, né, em que ditaduras, como a ditadura do Egito, uma ditadura de 30, 40 anos, caiu como um castelo de cartas, pela conectividade, pelo Facebook, pelo Twitter, pela convocação das pessoas por mensagens eletrônicas e pôs o povo na rua. Isso ninguém imaginava, essa força da rede, essa potência que a conectividade traz e que
inclusive, o poder fica de joelhos diante desse poder da conexão das pessoas. A antiga cultura da máxima que dizia que só vale o que está nos autos é difícil de ser mudada ou, ao contrário, com as novas tecnologias, isso tem mudado com facilidade? Olha, essa máxima, né, é uma máxima que ela é estruturante do pensamento de todos os juristas, do advogado, do juiz, do Ministério Público. Todo mundo raciocina e opera no mundo jurídico a partir da lógica de que só vale o que está dentro do caderninho de papel, só vale o que está escrito, escriturado. Por isso a gente diz que é o princípio da escritura, é que ele é estruturante do pensamento e da racionalidade dos juristas. Só que o processo eletrônico, ele está mudando isso. Porque o caderninho de papel, que era o processo, ele é fisicamente separado do mundo. Aqui está o caderninho, aqui estão escrituradas as coisas e aqui está o mundo. Mas no processo eletrônico, o processo eletrônico ele está na rede, está nos fluxos da rede. Então, ele não está mais separado, como era o caderninho de papel, separado fisicamente do mundo. Ele está conectado com o mundo. E isso muda toda a racionalidade. A capacidade das partes trazerem prova para o processo, né? A gente costuma falar agora que inverteu tudo. Agora o que está no Google está dentro do processo, né? E isso altera profundamente toda a lógica e toda a racionalidade processual. Isso vai ser isso não tem volta mais. Já que mudou toda essa lógica do processo, como é que o Poder Judiciário está se adaptando a esse novo mundo, esse novo universo e essa nova lógica? Olha, a gente tem assim no Brasil um complexo de vira-lata, de achar que a gente faz mal as coisas. O processo eletrônico brasileiro é o mais avançado do mundo. O PJE é o maior sistema de processo eletrônico do mundo. Nós já temos mais de 3 milhões de processos, né, com mais de 2 a quase 3 mil juízes envolvidos, talvez mais de 100 mil advogados operando. Isso você vai contar isso no exterior, eles duvidam, acham que isso é mentira, que nós não somos capazes de fazer isso. Eu acho que o PJE ele pode e deve melhorar muito, ele vai melhorar muito, porque ele é um projeto ainda em construção, mas ele já é o maior sistema de processo eletrônico do mundo. Nós não temos nada comparado com o que nós temos aqui no Brasil, no PJE. Então eu acho que andou bem, está andando bem o judiciário com relação a isso. Com essa acessibilidade do cidadão, do jurisdicionado a esse processo, o pertencimento de justiça do Poder Judiciário também passa um pouco para o cidadão? Sim, porque uma palavra que é muito significativa para o judiciário é a questão do acesso ao judiciário. Agora o acesso se faz pela internet, pela rede. Isso facilita tanto do cidadão ter acesso à justiça, ter acesso ao Poder Judiciário, como também dele, como eu disse anteriormente, dele trazer a verdade, as suas provas. Ele tem muito mais maneiras de trazer para dentro do processo virtual aquela prova virtual contida, por exemplo, na internet. E no caso, a Lei 11.419 de 2006, ela realmente está colaborando, ela é eficaz? Ela veio em boa hora? Eu acho que é uma lei excelente, uma lei assim de primeiro mundo. Ela não desce a detalhes, porque não pode descer. Em tecnologia você não pode descer em detalhes, porque a cada dia tem inovações, então ela não pode ser. Mas ela garantiu alguns princípios que são fundamentais. Primeira coisa, ela garantiu que o processo eletrônico se opere pela internet, com acesso livre pela internet, porque na época da lei houve vários lobbies no Congresso Nacional para que fosse através de intranets, redes fechadas que seriam cobradas do cidadão, dos advogados. E isso foi uma grande vitória da lei, que consagrou que o processo eletrônico tem que ser
aberto pela internet. E a segunda grande vitória dessa lei é que o software, o programa do processo eletrônico, ele tem que ser preferencialmente software livre, aberto. Ele não pode ser um programa proprietário, porque o Poder Judiciário não pode ficar refém de uma única empresa, dona de um software de processo eletrônico, porque ele ficaria refém dessa empresa. Infelizmente, nós temos alguns tribunais na Justiça Comum que estão reféns, mas, graças a Deus, na Justiça do Trabalho, todos estão no processo eletrônico. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre prova eletrônica e processo em rede. Não saia daí. Voltamos em instantes. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje recebendo em nossos estúdios o desembargador José Eduardo Chaves, do TRT da 3ª Região Minas Gerais, para falar sobre a prova eletrônica e sobre o processo em rede. Você disse no bloco anterior que o ideal, o certo, é que os processos judiciais eletrônicos, todo o sistema, seja de domínio público. É o caso da Justiça do Trabalho? Exatamente, esse é o caso. O software não é um software proprietário, não pertence a nenhuma empresa, isso pertence ao Estado. Então, o Estado jamais, a Justiça do Trabalho jamais ficará refém de uma empresa no que toca ao programa, ao sistema de processo eletrônico. Com relação à prova no processo do trabalho, você disse que o princípio da conexão torna o processo mais inquisitivo. O que vem a ser isso? Isso aumenta também a responsabilidade do juiz? Sim, isso aumenta a responsabilidade do juiz. O processo inquisitivo é aquele em que o juiz impulsiona mais. Um processo dispositivo é o que o juiz espera que as partes tragam a eles as provas, ele fica comodamente esperando. O juiz inquisitivo é aquele juiz que não fica apenas esperando que as partes tragam para ele a prova. Ele vai atrás da prova, ele vai atrás da verdade, ele busca os fatos. E como a facilidade da conexão através do hipertexto, através do link, com simples clique, ele entra e sai do processo, então a tendência é que o juiz se torne mais inquisitivo, ou seja, ele vá atrás da prova e traga aquela verdade, aqueles fatos que estão na rede, que estão na internet, para dentro dos autos, como prova, para fortalecer e fundamentar o direito das partes. Bom, justamente está falando da possibilidade de buscar essas provas, né? E que hoje o juiz tem mais ferramentas de busca, né? De determinar que certos procedimentos também sejam adotados. Mas essa busca, é um processo mais aberto, também não torna esse processo um pouco mais vulnerável? De certa forma, ele é um processo que nós não podemos pensar naquele processo estabilizado como é no papel. É um processo mais vulnerável, né? Nós vivemos hoje uma sociedade mais vulnerável nesse sentido, o processo também. Agora, o que nós não podemos, eu costumo dizer, é nos transformar no juiz ou no jurista avestruz. O jurista avestruz, o que é o avestruz? É aquele animal que, quando aparece um perigo, ele enfia a cabeça num buraco e pensa que assim ele está em segurança. Então o jurista ou o juiz, da mesma forma, ele não pode agir da mesma forma, ele não pode achar, olha, para ter segurança, para não ter um processo vulnerável, eu vou enfiar a cabeça dentro do processo e vou fingir que a internet não existe, né? É o avestruz virtual que eu costumo chamar. Ele tem que se aventurar, agora tomando as cautelas, que existem formas de se acautelar contra essa vulnerabilidade. E o que diz o novo CPC com relação à prova eletrônica? Ele traz uma segurança, nesse caso, para o magistrado? Olha, o novo CPC foi uma grande, enorme, imensa, colossal ducha de água fria na área de processo eletrônico. Ele é um CPC do século XXI com a cara do século XIX.
Então, ele trata da prova eletrônica, trata do processo eletrônico, mas de uma forma muito superficial, né? Foi uma grande decepção para o mundo, para todos aqueles que estão envolvidos no processo eletrônico. Foi uma grande decepção, porque ele trata de forma ele não aprofunda nas questões, as grandes questões que teriam que ser enfrentadas, essa própria questão da conectividade dos autos com o mundo, que é uma questão chave, ela passada muito lateralmente, não enfrenta. Então, infelizmente, o novo CPC, eu acho que ele tem vida curta, em pouco tempo ele vai ser alterado. E justamente também porque os magistrados têm buscado essa conectividade até para instrumentalizar, por exemplo, a execução dos autos, né? E também para a busca justamente dessas provas, não é isso? Exatamente. Começou justamente na execução, essa conectividade. Por exemplo, todo juiz, dentro do seu gabinete, ele dá uma ordem de bloqueio eletrônica pela internet e bloqueia a conta onde aquela empresa tem no Brasil, em qualquer agência de bancária no Brasil, bloqueia um dinheiro daquela. Então dá muito mais efetividade. Então começou pela via da execução, a conectividade. Mas infelizmente o novo CPC é uma decepção quanto a isso. E o que seria uma prova ilícita no mundo virtual? Bom, o mundo virtual é o mundo das vulnerabilidades, das invasões de hackers nos bancos de dados. Então, o que seria prova ilícita? Invadir, por exemplo, o computador de uma pessoa ou de uma empresa e para pegar, por exemplo, as mensagens eletrônicas daquela pessoa, violando a intimidade, a privacidade dela, ou então violar os segredos de uma empresa que estão num banco de dados. Então, esse tipo de dado, a nossa Constituição não aceita prova ilícita. Prova que viola o sigilo, a intimidade, o sigilo bancário, fiscal, a nossa Constituição não permite, não dá validade a esses atos. Não se pode fazer prova através de um meio ilícito. Ou seja, se estiver violando a privacidade, mesmo que no mundo virtual, seria ilícito. É ilícito. Certo. Eu conversei com o desembargador José Eduardo Chaves, do TRT de Minas Gerais, sobre conectividade, processo em rede e prova eletrônica. Desembargador, muito obrigada mais uma vez por sua presença aqui no Hora Extra. Márcia, eu que agradeço novamente o convite. Fico muito honrada. Esta edição do Hora Extra chegou ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana. E mais informações sobre o TRT de Goiás você acompanha também no mundo virtual, no Facebook e Twitter. Até a próxima semana!